Bruno, bem-vindo, boa noite. Jota Cândido, boa noite. Que bom que você tá aqui. Veio pra ficar hoje ou só passou pra dar boa noite de novo? Gustavo! Bem-vindo, boa noite. Coisa boa você chegando. Diga um oi aí pra mim. Ivana, bem-vinda, amiga. Me dê um oi. Digam se vocês estão ouvindo tudo bem. Se não está travando, vamos para mais um capítulo do nosso estudo do nosso livro da Melhor Mãe do Mundo. Só que hoje o tema não está assim muito só para mãe. Hoje o tema ele está voltado, gente, para a família, assim, papai e mamãe. E aí é um estudo de um capítulo, sim. O meu dia foi ótimo, muito, muito feliz. Inclusive, assim, hoje efetuei a matrícula do meu filho na faculdade. Pensa aí, super feliz hoje com essa conquista, né? Na verdade, aquela sensação de levar o filho o primeiro dia para a escola. Claro que ele só vai para a faculdade em janeiro, ele vai estudar fora. Mas a sensação de efetuar a matrícula é a mesma quando a gente vai, o filho vai a primeira vez para a escola. Mesma coisa. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Só vou dar um minutinhozinho aqui, porque aí as pessoas todas chegam e a gente não precisa ficar voltando para falar um pouquinho. Ai, boa sorte. Olha, ele está assim, em estado de graça. É a faculdade dos sonhos dele. Respira Mundo, bem-vindo, Lu, bem-vindo. Hoje o nosso capítulo é falando da importância da visão da família. Que todas as famílias prósperas, elas têm uma visão sobre o que elas pensam sobre família, sobre o que elas pensam sobre esse ambiente, sobre o que elas querem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? E assim, a primeira pergunta de abertura do nosso livro que a autora lança é o seguinte: você e seu marido têm uma visão comum para a família? E aí? Será que você e sua esposa, né? Ou você e seu esposo, já que a gente tem aqui homens e mulheres, vocês têm uma visão em comum para a família de vocês? Ou será? Jorge, bem-vindo. E aí? Você está me ouvindo bem? Você poderia me responder? Psicoinfantil, bem-vinda. Bárbara Simões, bem-vinda. Psicoetiene também. Nossa, quantas pessoas incríveis aqui com a gente. Alguém poderia me responder se o áudio tá funcionando? Porque eu estava aqui e caiu, todo mundo sumiu. E aí ninguém mais me respondeu e o pessoal falou que estava travando. E agora eu estou sem saber se está travando ou não. Me digam aí de onde vocês são, pra mim saber. Tá um estudo, né? Um bate-papo legal toda terça-feira às 9 horas sobre esse livro aqui, ó, A Melhor Mãe do Mundo. A gente tá falando um pouquinho sobre esse papel da maternidade e o livro vem sugerindo vários tópicos. E hoje nós estamos no capítulo 3. E o capítulo 3, ela fala sobre a visão da família. Se a família tem essa visão, né, se estabelecida para que os filhos, o esposo, o marido, né, vamos dizer que sejam os combinados desse ambiente familiar. E aí ela começa com uma pergunta muito importante, que é: você e seu marido, né, têm uma visão em comum em relação à sua família, né? Vocês têm seguem, por exemplo, vamos dizer um combinado. Olha, nossa família tem um combinado de
todos nós almoçamos juntos. De repente não consegue café da manhã, né? Ou não consegue café da manhã e almoço, mas aí a gente tem o combinado do jantar. Então, qual é o combinado? Olha, durante a semana a gente não consegue reunir a família, todos almoçarem à mesa, porque um sai mais cedo para a faculdade, outro sai, né, trabalho, essas coisas assim, esses problemas que a gente tem hoje da vida moderna. Mas o final de semana é da família, então o final de semana nós vamos dedicar tempo para a família. Isso é um combinado, isso é um momentos juntos de qualidade, né? Porque a gente sabe que precisa existir. Então, como que vocês organizam isso aí? Eu quero saber se vocês têm combinado. Me digam aí, quem tá aí? Se vocês têm combinado, se vocês têm uma visão familiar, aonde o filho sabe, aonde o esposo também conhece, né? Não, porque o que a gente vê? Hoje a gente tem tantas coisas impostas, né? De repente o marido que veio de uma outra família, a esposa de uma outra família, e agora forma a sua família. Cada um traz seus valores, né? De cada família pertencente. Mas para essa nova constituição familiar, o que vocês querem que permaneça? O que não faz mais sentido? Ai, que linda! Assiste um filme junto. Olha aí que ideia bacana. Palmas para você, arrasou, brilhou muito. Isso é tão importante, gente. O momento da família. Hoje a gente percebe que as famílias estão assim cada vez mais distantes, né? Os pares, né? Marido e mulher, cada um. E eu vou dizer assim que isso também eu faço, tá? Eu estou aqui falando, mas eu também faço isso. Às vezes a gente tá um do lado do outro, cada um com o seu aparelho e conversando pelo aparelho, sem o olho no olho, sem perceber os movimentos faciais, né? Então, assim, como a gente precisa falar assim, não, esse é o nosso momento da família. Não, esse é o nosso momento de casal, né? E não, esse é o momento de eu escutar meu filho com total atenção com ele, né? Vocês já viram a campanha? Eu falei isso semana passada. Tem uma campanha aí sobre tecnologia muito legal rolando na internet. Então, assim, às vezes os filhos estão carentes de toque, né? Quer curtida, curtida abraço, quer curtida elogio, né? Então, o que a gente faz com isso? E daí, ela começa a falar sobre o ambiente da casa, né? Como está a casa? Dividida ou é uma casa que vive em harmonia? Como que é uma casa dividida, gente? Me digam aí o que vocês pensam sobre casa dividida. Muito boa a campanha, eu também gostei. O que seria uma casa dividida? Quero a opinião de vocês. Uma casa dividida. Será que é possível viver em uma casa dividida? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo para vocês. Uma casa onde o pai diz uma coisa e a mãe pensa outra. Onde a mãe estabelece algo e o pai desfaz tudo aquilo que a mãe estabeleceu. Vamos dizer aí que seja cada um medindo quem tem mais força e autoridade sobre as decisões. Será que dá certo? O que vocês acham? Será que dá para conviver numa casa dividida? Será que é um ensinamento legal para os filhos? E aí, psico, me diga. Bem-vindo aí o pessoal que está chegando. Nós estamos falando aqui de alguns valores e de família. Muito complicado.
Não é desse jeito. Vocês já viram que tem aquela situação onde o filho ele já sabe com quem ele consegue algumas coisas. Não, isso eu não vou falar com meu pai. Isso eu vou pedir para minha mãe, porque minha mãe vai me apoiar no meu esquema. Minha mãe vai permitir que eu consiga atingir, né, a minha meta. E muitas vezes também, né, quando a gente tem uma mãe que usa muito não. Isso. Exatamente, Psico. Você falou assim, Rita. Eu acho que é Rita, né? Rita Oliveira? Acertei? Muito, muito, muito. Impactam muito, porque as crianças, elas ficam em conflito, né? A quem eu devo obedecer, quem está certo, quanto isso é importante. Até a questão do castigo, né? A gente vê muito isso. Então, isso é muito importante. E aí, ela vem falando dessa construção, dessa visão familiar, que ela deve ser construída junto com o marido, né? Não só, a gente sabe que assim, claro, não vamos generalizar, porque hoje cada vez mais os homens estão aí sendo pais melhores, sendo pais mais participativos, né? Buscando mesmo essa interação familiar. Mas a mãe, eu acho que desde a gestação é aquela que sempre busca mais conhecimento, né? A mãe, ela sempre busca saber todos os detalhes da infância, de educação, do parto, da alimentação. Então, assim, ela sempre está nesse processo de buscar para oferecer o melhor para o filho. E aí, às vezes, por conta desse conhecimento, desse estudo, dessa curiosidade, dessa busca da informação, às vezes ela toma as decisões também sozinha, não é? Então, quando a gente fala de ambiente familiar, de família, a decisão ela deve ser partilhada entre os membros. Então, assim, é como se a gente fosse fazer assim, uma reunião de família para decidir o que é importante para cada um. Boa noite, José. Que bom que você voltou. Você estava aqui semana passada. Gostei que você voltou hoje novamente, tá? Então, assim, como você convida o seu marido, né? O seu companheiro, para participar das decisões, né? Ou pelo menos assim, olha amor, eu penso sobre isso, sobre a educação dos filhos, eu gostaria que meus filhos tivessem esse comportamento, isso é importante para a nossa família, então eu queria que isso que a gente continuasse, né, dando esse tipo de educação para eles, porque a gente tem esse valor. E aí, a gente vai ter uma casa não dividida se a gente fizer isso. Concordam ou discordam? Quero a opinião de vocês. Como é que você quer que sua família seja daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você sabe? Como você quer que sua família seja? Dani, seja bem-vinda, viu? Angel VIP também, Priscila. Que bom que vocês estão aqui comigo. Isso, feliz. Eu acho que a melhor definição, né, de família já começa com F também, felicidade. A família é o nosso ambiente feliz, o nosso ambiente, o lugar que a gente sempre quer voltar. Esse deve ser o ambiente da nossa família. Saudade! Vamos marcar um filme aí pra gente assistir. Olha só, aí ela vem abordando também a questão da família ter um plano financeiro, né? Do que a gente quer ofertar para o nosso filho. E aí ela já aborda a questão da gente pensar um pouco a longo prazo, né? Meu filho agora mesmo vai para a faculdade, a gente vai ter uma despesa bem elevada, porque
ele vai para um internato. Então, a gente tem despesas bem altas que a gente vai passar a ter. Então, qual é o seu planejamento financeiro para poder proporcionar algumas coisas para sua família? Né? Tem algumas famílias que querem viajar para alguns lugares, quer proporcionar ao filho viagens de férias. Então, para tudo isso, para que isso aconteça, a família precisa ter um planejamento. Então, se a família tem um planejamento, fala, filho, olha, a gente não vai, por exemplo, ao cinema todos os finais de semana, porque um final de semana, essa verba desse final de semana, ela é destinada para a nossa viagem de férias. Então, olha aí você ensinando, né, ao filho a questão financeira, a questão de planejamento, de organização. Então, para se tornar uma família de visão e uma família próspera, precisa ter um planejamento que é apresentado para todos. Olha quem está de volta, Jesus está voltando, oh glória! Olha, esse seu nome a gente não consegue esquecer, tá? Então, assim, quando você tem uma visão compartilhada entre as pessoas da família, eles se sentem seguros. Poxa, olha, eu sei onde nós iremos passear nas férias. Eu sei que no mês, 2 vezes, nós vamos sair para curtir algum lugar na nossa cidade. Né? Eu sei que toda quarta-feira a nossa família vai assistir um filme, então não vou fazer compromissos extras. Então, qual é a sua prioridade familiar? Qual é a prioridade para o seu casamento? Qual é a prioridade para o seu filho? Por quê? Porque às vezes a gente lota a nossa agenda com tantos eventos lá fora, de trabalho, de questões às vezes também religiosas, porque às vezes a gente tem tanto compromisso, né? De cursos, de tudo, e a nossa família está carente da gente. Né? Então, como que a gente organiza a nossa casa? Ela vem abordando um outro tema aqui que é sobre adolescentes, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, alguns adolescentes preferem não compartilhar episódios dolorosos com os pais, né? Então, assim, de questões que sofrem na escola, sobre seu desenvolvimento, né? A gente sabe que na adolescência vem as transformações de corpo, de comportamento, tem a questão do grupo, né? Quem sou eu, o que eu quero fazer da vida, todas essas mudanças e os conflitos. E às vezes esse adolescente passa por esse período de transição sozinho, ele se sente muito sozinho. Mas ele também não se sente confiável de ir conversar nem com o pai, nem com a mãe. Pensa que sofrimento, que terrível esse ambiente. Então, assim, aí ele vem falando que como os pais precisam prestar mais atenção. Quer ver uma coisa que eu ouvi, e não foi nenhuma nem 2 vezes, vários adolescentes, assim, professores de escolas públicas, relatando, né, compartilhando comigo essa questão da automutilação, dos cortes, né? E muitas meninas todas cortadas, sabe? É uma dor, precisa de um tratamento com psicólogo, precisa de fazer terapia, precisa de ouvir, precisa de um monte de coisa para parar com isso. Não é apenas dizer, não se corte. Não é isso. Isso precisa de um tratamento. E aí, quando os professores, né, perceberam isso, que foi conversar com esses adolescentes, e perguntaram para eles, mas o que sua mãe fala sobre isso? O que sua família falou sobre isso? E eles disseram assim, eles nunca viram. Eles não sabem que eu faço isso. Né? E aí eu fico me perguntando assim, aonde os pais estão que não estão percebendo o seu filho machucado, seu filho cortado, a dor, a alteração de comportamento, isolamento, sabe? Então a gente precisa cada vez mais resgatar, voltar o nosso olhar para a nossa casa, para a nossa família, porque a nossa família é a nossa micro-sociedade e é a mais importante. É na nossa família, é dentro de casa que a gente entrega
para fora esse cidadão de bem. Então, como é que tá essa questão com os adolescentes, né? Com os filhos maiores? Como é que tá essa relação? E aí, essa questão de chegar à adolescência e ter um relacionamento legal com os pais vem da infância, né? Se a gente desenvolve uma relação desde a infância de segurança, de escuta, de amorosidade, de confiança, de reciprocidade, de empatia, ele vai crescer nessa formação. Então a gente vai ter essa construção de relação bem resolvida. Outro ponto, gente. Anderson, bem-vindo também. Outra pergunta. Por que você quis ter uma família? Nem sei quantas pessoas aqui são casadas, né? Mas todos nós, se não fomos casados ainda, pertencemos a uma família. E aí, como é que é para vocês? Me digam aí. Por que você quis constituir uma família? Foi algo planejado ou aconteceu? E depois que aconteceu, como é que ficou? Olha, para ajudar vocês a construírem uma visão familiar muito legal, eu vou disponibilizar 5 perguntas no feed do Instagram, tá? Eu vou deixar todas essas perguntas aqui para vocês pensarem. Se vocês quiserem, eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem deixar os comentários lá. Mas na verdade, o que eu quero mesmo é que vocês repensem e que vocês modifiquem o ambiente da família de vocês. Se não tiverem do jeito que vocês sonham. Se estiverem do jeito que vocês sonham, vocês podem usar essa mesma ferramenta, né, de perguntas, porque as perguntas são poderosas, e ofertar para mais alguém, né? A gente vive num mundo onde as famílias estão sendo tão atacadas, onde está sendo tão difícil esse relacionamento. Ah, mudou muito com a adolescência. Entendi. Que eu vou deixar para vocês partilharem com mais alguém, tá? E daí, eu vou contar para vocês que nessa semana ainda, eu gostaria que vocês convidassem o marido de vocês e quem é marido, convidasse as esposas de vocês, ou de repente o pai, ou de repente a mãe, e vocês demonstrassem um ato de amor, tá? Um carinho gostoso, sabe? Um elogio sobre algo que eles fizeram e que foi tão importante para vocês. Ou algo que vocês sempre teve vontade de dizer e não teve ainda essa coragem de falar. Então, é uma semana de você demonstrar amor para as pessoas da sua família, tá? Quero ver aí quem vai fazer essa tarefa de casa. Tarefa de casa, hein, gente? Me digam aí. Vocês podem convidar o marido ou a esposa para um jantar num restaurante gostoso. Pode preparar, porque tem famílias, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem família que, principalmente que mora em capital, que não tem a rotina de almoço em casa. Almoça muito pelo shopping, perto do trabalho, faz marmita. Então, gente, ter um almoço preparado em casa é um super presente. Sabia disso? Por quê? Porque não é a realidade. E como é gostoso quando alguém faz algo pra gente. Pode ser um brigadeiro, pode ser uma pipoca, pode ser uma sobremesa bem gostosa. Entendeu? Eu quero que vocês surpreendam a família de vocês com alguma coisa. Quem aí vai fazer? Olha, um outro ponto que eu quero falar com vocês é que
qualquer coisa que a gente vai fazer em família, nem sempre essa discussão, né, desse planejamento, ele é simples e fácil, tá? Estabelecer os limites e os valores da família não é algo simples e fácil, mas é algo possível. E é algo importante pra gente fazer. Então, eu vou deixar as perguntas no Instagram, tá? Pra vocês. Ou vocês preferem que eu deixe no feeds aqui o textozinho e aí vocês printam? Me digam aí o que vocês preferem. No story. No story ou no feeds? Vou deixar aqui o manualzinho para vocês criarem a visão familiar de vocês. E aí, como eu não sou espertinha, eu vou contar depois qual é a visão familiar da autora do livro, mas eu não vou contar antes porque eu quero que cada um crie a sua. Então vocês vão fazer cópia. Que a dela é muito boa, viu? Eu me emocionei. Tô aguardando só a resposta pra gente terminar. E eu vou ler um tópico aqui que resume tudo. Tá bom? Olha só. Palavras da autora. Não se obtém nenhuma conquista humana significativa de qualquer tipo sem uma visão e um plano. A visão familiar é um plano de ação baseado em convicções e esperanças compartilhadas quanto à direção que vocês querem seguir como família. Ela solidifica sua filosofia familiar e articula as metas e ambições que todos vocês compartilham. Até os políticos como Bill Clinton citam o versículo: onde não há visão, as pessoas perecem, porque não conseguimos avançar se não tivermos uma meta e uma estratégia para alcançá-la. Uma visão para a família inteira fortalecerá em nossos filhos o senso de inclusão e identidade. Ao mesmo tempo, uma visão familiar aponta o caminho para o futuro, especialmente para os períodos difíceis. Então, se a sua família ela tem uma visão, né, compartilhada, você tem aí chances de passar pelos momentos difíceis sem muitas dificuldades, tá? A gente supera. Porque qualquer família tem seus momentos de crises, tem as dificuldades que aparecem. Às vezes é um desemprego de ambas as partes. Às vezes é uma doença, uma enfermidade. E aí a família, às vezes, desmantela naquilo ali. Às vezes é um problema com o filho. Então, a família precisa saber qual é a sua visão, né? O que eles acreditam como família, tá? Eu vou deixar a live aqui, 24 horas disponível. E eu vou colocar as perguntas para vocês, tá bom? Quem conseguir fazer a sua visão familiar, vai depois me mandar um direct, porque eu vou mandar um presente, tá? Quem fizer essa tarefinha de casa vai ganhar um presente que eu vou mandar para vocês. Vai me mandar uma mensagem no direct e vai dizer: olha, Mirella, a gente fez a nossa visão familiar. E aí eu vou mandar um presente para vocês. Tá bom? Vocês vão gostar do presente. Garanto. Gente, então é isso. Eu agradeço muito, né? Muita gratidão por vocês estarem aqui. É muito bom conversar com vocês e poder partilhar um pouquinho, né? E salientar um pouquinho, chamar a atenção sobre o repensar sobre o nosso ambiente familiar, sobre a importância desse lugar.
Assim, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham famílias felizes, famílias prósperas, famílias abençoadas, famílias que vivam em harmonia, que haja muito amor aonde quer que vocês estejam, tá bom? E que vocês doem amor aos seus parceiros, aos seus pais, aos seus filhos, que a gente construa, né? E que a gente modifique a realidade que a gente está tendo aí. E a modificação dessa realidade começa com o nosso ambiente de casa, tá? Que Deus cuide de cada um de vocês. Próxima semana a gente está aqui às 9 horas. Vou contar o tema da próxima semana. Peraí, deixa eu abrir. Não sei quantas pessoas conhecem sobre esse tema, mas olha, sério, viu? Esse tema. Quebrando maldições hereditárias. E uma vida saudável plena é possível. Quebrando maldições hereditárias.